pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório? O sistema digestório vai diminuir o tamanho do alimento que a gente come, mas não só o tamanho, ele vai quebrar as moléculas a ponto de elas conseguirem passar pela parede das nossas células, porque esse alimento, esses nutrientes dos nossos alimentos, eles precisam chegar até a nossa célula, certo? Então, para eles conseguirem passar pela membrana, né, celular ali, eles precisam estar bem pequenininhos, certo? Para vocês se relembrarem, olha só, os carboidratos que a gente come, eles são grandes. Um exemplo, o amido, é bem grande, são várias moléculas de glicose junto. Como se fosse isso daqui, ó, várias moléculas juntas. A digestão tem que quebrar e ficar pedacinhos assim, ó, de um em um, certo? Então, aqui no caso, ó, o carboidrato, ele vai ser quebrado em maltose, que são pedacinhos de 2 em 2, e depois ele vai ser quebrado em glicose, certo? Então, olha só a quebra que vai acontecendo. Proteínas vão ser quebrados em peptídeos, a mesma coisa, pedacinhos de 2 em 2 proteínas, né, peptídeos, e aí em unidades que são os aminoácidos. Os lipídios que a gente come, eles vão ser quebrados em ácidos graxos e glicerol, certo? Vamos ver como que isso vai funcionar dentro do corpo? Alguns, né, nutrientes como vitaminas, água, sais, eles já são bem pequenos, então eles não precisam sofrer a digestão, eles já são absorvidos do tamanho que eles são mesmo. Esse cartaz aqui está representando o sistema digestório, certo? Então, o sistema digestório é composto por um tubo que começa na boca e termina lá no ânus, certo? E ele tem algumas glândulas anexas que vão ajudá-lo na digestão. Então, por exemplo, ó, deixa eu tirar as glândulas anexas para vocês verem que vai sobrar. Essas daqui são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, certo? Então, o sistema digestório, né, olha só, o tubo digestório por onde o alimento passa é esse aqui, um único tubo. Gente, ele é muito grande. No final eu vou descolar tudo para vocês observarem o tamanho dele. E é tamanho real esse cartaz, hein? Tipo assim, nós pegamos as medidas certas para fazer esse material aqui, tá? Bom, beleza. Vou colar de novo as minhas glândulas aqui agora. Quando nós comemos alguma coisa, então, né? O primeiro caminho por onde esse alimento entra é aqui na boca, certo? Então, vai acontecer aqui uma digestão, né, mecânica ou física, que é quando a gente diminui o tamanho do alimento mastigando ele, certo? Só que assim, as moléculas não são quebradas ainda, ele só está diminuindo o tamanho, nesse ponto aí. Aí a nossa saliva vai se misturar, né, com esse alimento que a gente está mastigando ali. O que acontece nessa saliva, gente? A saliva começa a digestão química, porque na saliva tem a amilase salivar ou pitiamina, que vai quebrar o amido em maltoses. Vamos supor, ó, o amido são cadeias longas de glicose, tá? No carboidrato. Então, o que acontece? Quando a gente come aqui, olha só, né, um amido, a nossa saliva vai quebrar esse amido em maltose. Quando nós, então, já misturamos, né, a comida com a saliva e já começou a cortar o amido, vai formar o bolo alimentar. Então, a gente chama essa mistura aí de bolo alimentar. Esse bolo alimentar, então, vai descer aqui para o esôfago. Mas tem aqui, olha só, uma pequena estrutura, certo? Chamada epiglote. A epiglote, ela serve para não deixar o alimento ir para o aparelho respiratório. Esse espaço aqui é incomum com o aparelho respiratório, né? Então, sabe quando a gente engasga? Então, nesse momento,
o alimento ele acabou passando para o lugar errado, certo? Então, a epiglote serve para isso, tá? Bom, passou por aqui, seguiu para o esôfago. Quando a gente, então, engole o alimento, ele vai passar aqui pelo esôfago. O esôfago, ele tem movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? Um movimento, né, muscular, involuntário, ou seja, não depende da minha vontade, que vai fazer com que o alimento passe por esse tubo para chegar ao estômago, certo? Mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que isso daqui seja o bolo alimentar. E essa meia fina aqui, né, é o esôfago. Então, como que vai acontecer? Olha só. Ele vai sendo empurrado por movimentos involuntários até passar por esse tubo. Ok? Bom, aí, quando esse alimento chegar, né, ao estômago aqui, vai acontecer a digestão das proteínas. Então, as proteínas vão ser quebradas em pedaços menores, peptídeos. Mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja uma proteína, um pedaço de carne, enfim. Então, o suco gástrico, né, que contém a pepsina, vai quebrar de 2 em 2 também, ó. Mais ou menos assim os pedacinhos, certo? Aí o alimento vai ficar aqui no estômago por um tempo, até, né, ser quebrado essas proteínas. Como que faz para ele não escapar? Tem válvulas que não deixam o alimento escapar. Por exemplo, aqui, ó, o louro não vai deixar o alimento continuar aqui para o intestino, né, antes da hora. E tem outra válvula aqui em cima também que não deixa acontecer tanto refluxo, né, de voltar ao suco gástrico, certo? Ok, então olha só, a gente já tem um pouco de digestão de amido ali, que virou maltose, e um pouco de digestão de proteínas, que são os peptídeos, certo? Agora o alimento vai sendo passado, né, aqui para o intestino delgado, e nesse ponto ele já não chama mais bolo alimentar, ele já chama quimo, certo? Então já tem maltose e já tem peptídeos aqui nessa mistura, então ele já é o quimo. E vai sendo liberado aqui de pouco em pouco, certo? O fígado, ele vai agora liberar nesse primeiro pedaço aqui do intestino um produto que ele fabricou. Então ele fabrica a bile, aí a vesícula biliar armazena essa bile e ela vai ser liberada aqui nessa parte do intestino, certo? Para que serve essa bile? Ela vai diminuir os pedaços, a gordura em partículas menores. Então, por exemplo, quando a gente come algo muito gorduroso e tal, o que ela vai fazer? Ela seria assim, como se fosse os dentes. Ela não vai ainda quebrar a gordura, mas ela vai diminuir em pedaços menores, em porções menores, certo? Para que depois as lipases consigam agir melhor em gotinhas menores de gordura, certo? Aí, o pâncreas aqui também vai liberar o suco pancreático, certo? O que tem no suco pancreático? Tem a amilase pancreática, que vai quebrar qualquer amido que tenha passado por aqui. Por exemplo, ó, vamos supor que a gente não mastiga direito. Aí você comeu uma bolachinha lá e mastigou muito rápido, sabe? E aí não deu tempo, né, da amilase salivar reagir. Então, alguns pedacinhos ficaram maltose, o resto passou direto. Quando chega aqui, a amilase pancreática vai conseguir quebrar, ó, fazer maltose do que sobrou, certo? O que mais que tem nesse suco pancreático? Tem proteases que vão quebrar as proteínas que de repente não quebraram ali ainda, certo? Tem também lipases que agora sim, agindo nas gotinhas menores de gordura, né, que a bile deixou, emulsificou ali, essas lipases vão agir na gordura, quebrando em ácidos graxos e glicerol. O próprio intestino delgado,
tem algumas enzimas, como por exemplo, a sacarase, que vai quebrar o açúcar das frutas, que é a sacarose, a lactase, que vai quebrar o açúcar do leite, que é a lactose, a maltase, que vai quebrar toda aquela maltose. Então, ó, a gente gerou maltose aqui, a gente gerou maltose aqui, né, no pâncreas com aquela amilase. Então, essas maltoses agora sim vão ser quebradas em pedacinhos menores, tá? Isso aqui seria o fim da digestão, mais ou menos. Quando chega em pedaços menores, tipo glicoses, certo? Então, essa primeira porção aqui, ó, o duodeno, é onde acontece toda a digestão. Tudo que passou tem que chegar aqui nessa parte e tem que ser quebrado, certo? Então, é uma parte muito importante. No restante, então aqui, ó, aqui agora vai ter, né, o alimento já não é mais quimo. Depois que ele já tá todo degradado, ele já vai se chamar quilo. É um líquido muito nutritivo. E aí, o intestino delgado, ele é muito grande, né? Ele é muito longo, ele tem até 9 metros de comprimento em determinadas pessoas. Então, o que vai acontecer? A absorção desse quilo, certo? Desses nutrientes. Lá dentro das paredes do intestino, nós vamos ter vilosidades, são voltinhas, e microvilosidades para aumentar a superfície de contato com esse líquido, né, o quilo, que é super proteico, né, super vitaminado, vamos dizer assim, cheio de nutrientes. E aí, ele vai absorver. É como se fosse assim, olha só, né, cheio de coisinhas assim, ó. Então, esse líquido passa por entre isso daqui e aumenta a superfície de contato e vai ser mais eficiente na absorção desses nutrientes, certo? Quando, gente, esse quilo, né, o que sobrou dele, que não foi absorvido, chega aqui nessa parte do intestino grosso, o que vai acontecer? A água vai ser absorvida nesse momento para a corrente sanguínea, né? E vai acontecer também a formação de fezes. Tudo que não foi usada pelo nosso corpo, né, vai virar agora fezes, certo? Aí, tem também nessa região a microbiota intestinal. O que acontece ali, gente? É uma colônia de bactérias do bem que vivem em harmonia com a gente e produzem, inclusive, algumas vitaminas, como a B12 e a vitamina K, certo? Que também serão absorvidas, né, pela nossa corrente sanguínea, certo? Aí, por movimentos peristálticos, né, essas fezes vão sendo empurradas, vão chegar aqui no reto e vão sair pelo ânus. Aqui, né, na saída do ânus tem um esfíncter que controla essa saída, né? A gente já sabe controlar, o bebê ainda não sabe, por isso que o bebê precisa usar fralda, né? Ele não consegue, ele não tem controle ainda dos esfíncteres, certo? Bom, é mais ou menos assim então. Então, olha só, vamos fazer de conta que a gente está comendo proteína e carboidrato, tá? Quando a gente estiver lá mastigando, a proteína é a branquinha, tá? A carboidrato é amarelinho. Quando a gente estiver mastigando, quem que vai sofrer já uma digestão na boca? Somente o carboidrato. A proteína, a molécula continua igual. Com o meu dente, eu posso até diminuir o tamanho do alimento, que é o que a gente faz, né? Diminui o tamanho da carne, fica pedaços menores. Mas as moléculas ainda estão iguais, certo? Aí, vamos pensar lá, engolimos esse alimento. Quando chega aqui no estômago, quem que vai sofrer a digestão? Somente as proteínas. Olha só, viraram peptídeos, as maltoses continuam do jeito que elas estavam, certo? Então, aqui já é o quimo. Quando esse quimo passa aqui para o intestino delgado, né? Nesse primeiro pedaço que é o duodeno, aqui sim, com todas as enzimas existentes, olha só, todos eles sofrerão a digestão. Agora sim, eles podem ser absorvidos pelo sistema
sistema, né, pelo resto do sistema aqui, pelo intestino delgado. O que não for usado, certo? Vai ser levado como fezes lá para o intestino grosso, né? E assim acontece a nossa digestão. Agora, vamos ver o tamanho do sistema digestório? Tá? Então, ó, mais ou menos 25 centímetros de esôfago, mais ou menos uns 7, 8, 9 metros de intestino delgado, tá? Mais ou menos 1,5 metro de intestino grosso, fora o estômago. Vou fazendo a conta aí para vocês verem. Olha só, gente, e não é que tudo isso cabe dentro da gente? Então, ó, esse é o tubo digestório. É por esse tubo, então, que o alimento passa para fazer a digestão.